É isso aí, gente. Já estamos de volta, né? Já estamos de volta. Nosso assunto agora é nutrição. Vamos continuar na área da saúde, né? Vamos continuar nessa pegada da saúde. A mamãe Andressa Morim já está aqui comigo. Eu vou para lá conversar com ela, porque o assunto de hoje é polêmico. É um assunto que o pessoal gosta pra caramba de comentar nas redes sociais, né? E eu já vou começar te perguntando logo, mamãe. Carboidrato à noite, pode ou não pode? Por que não, Anderson? Eu não sei. O carboidrato é seu, você come no horário que você quiser. Aquela macarronada, alguma coisa, pode? A gente tem que ver que carboidrato é esse, tá vendo? Eu falei. A pergunta seria, qual carboidrato pode, né? Mas aí agora, não é porque é à noite não, ou porque não é, de dia, aí já é uma tarde. questão e depende também do teu planejamento, né? A gente está brincando, claro, né, gente? Porque a questão, né, essa relação do carboidrato na nossa vida moderna, né, Andressa, tem sido, acho que a principal protagonista das discussões em relação à nutrição hoje, né? Tem hora que ele é bom, tem hora que não é, ele é vilão em umas, em outras não é. Mas é claro, né, gente, tem que ser dessa forma, porque afinal de contas, né, Andressa, cada história é uma história, né? Exatamente. E o que eu tenho muito medo, a minha preocupação, porque as pessoas estão carbofóbicas. Demonizando o carboidrato. Agora carboidrato virou Satanás. E não é por aí, né? Claro que eu falo muito que o mal do ser humano é o carboidrato refinado, o açúcar, a farinha. Então, esses farináceos... A farinha branca, a farinha né, branca. Então, isso sim, isso eu posso falar que não é de Jesus, né? Mas que também você não precisa excluir 100% da sua vida e falar que quem não comer não vai para o céu. Até porque dependendo da sua atividade física, né, dependendo da tua pegada do dia a dia, você vai precisar também, né? Dependendo da estratégia que nós vamos usar, eu coloco muito arroz branco, por exemplo, para uma pessoa que precisa ganhar peso, uma pessoa que precisa ganhar massa muscular. Coloco depois do treino como uma estratégia para elevação da insulina. Se essa pessoa treina à noite, Anderson, então, nesse caso, o carboidrato refinado, ele pode ser uma estratégia muito, muito positiva. Então, tá vendo que não tem uma regrinha, né, uma receita de bolo, e que carboidrato à noite não pode? Acho que não é por aí. Né? O carboidrato à noite pode, sim, e dependendo da situação, até o carboidrato de alto índice glicêmico pode contribuir. Pode até ajudar a emagrecer, né? Dependendo do que você está fazendo, né? Sabe por que pode? Porque, assim, por exemplo, quando um paciente que quer emagrecer, eu adoto muito a alimentação low carb, né? Com baixo teor de carboidrato. Mas não é no carb, não é sem carboidrato. Tem, mas em baixas concentrações. Isso, né? E priorizando aquele carboidrato que vem da natureza, né? Então, uma cenoura tem carboidrato, algumas frutas podem ajudar nesse caso, os tubérculos, né? Raízes, abóbora, uma fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico, um carboidrato maravilhoso, muito bom. E aí eu posso, por exemplo, como eu quero reduzir o carboidrato, porque esse paciente precisa emagrecer, eu gosto muito de fazer assim, vamos tentar reduzir de manhã o carboidrato? E aí, dependendo do paciente, eu também dou uma diminuída no almoço e coloco o carboidrato à noite. Por que à noite, para quem quer emagrecer? Paciente que tem sobrepeso ou obesidade, normalmente é um paciente muito ansioso. E qual é o horário, Anderson, que dá o faniquito de comer carboidrato? Presente. É à noite. Mas eu estou falando de sobrepeso ou obesidade. Não é seu caso, você é atleta. Mas a ansiedade está presente. Mas a ansiedade está presente. A ansiedade não é maior à noite? Eu acho que é aquele momento da ociosidade também. É aquele momento que você pensa assim, eu venci o dia inteiro de trabalho, de desafios, agora eu mereço um carboidrato. Então, tem alguns fatores. Vou me permitir. É o famoso vou me permitir, né? Isso, só que se deixar vou me permitir, o paciente vai adotar o chocolate, a barra de chocolate, um bolo de chocolate. Então, vai para o carboidrato errado. Então, eu já coloco como estratégia, vamos colocar um carboidrato à noite? Fica como se fosse seu prêmio, mas vai ser uma abóbora no forno com ervas e azeite, que fica uma delícia. Ou um caldinho de abóbora, um caldinho de aipim. Nossa, que delícia. Caldinho de inhame. Ainda mais com esse tempinho que a gente está agora. E é uma estratégia maravilhosa. O paciente sabe que ele está comendo carboidrato, ele tem um conforto, né? Um conforto gástrico. Além disso, nós vamos trabalhar com a modulação do sono. Porque o carboidrato à noite, ele favorece o sono. O carboidrato acalma, relaxa. E nós temos a liberação de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, dopamina, serotonina, logo depois do carboidrato, do consumo do carboidrato. Então, esse carboidrato ele pode melhorar a qualidade do sono.
Então, eu julgo, né, eu me baseando, claro, que em evidências científicas, que o consumo do carboidrato à noite pode ser uma estratégia para quem quer emagrecer. Agora aquela história da vovó, né? A vovó sempre dizia pra gente: meu filho, não vai comer isso de noite, senão você não vai conseguir dormir, você vai ficar com sono agitado. Então é o contrário, então acalma, dependendo da quantidade. É claro que você não vai comer um caldo de mocotó à noite, né? Uma super Feijoada, feijoada à noite, não precisa. Mas também é adequado não comer e deitar em seguida, né? Que você complete a digestão. Então, se você tiver um intervalo aí de umas 2 horas, você vai dormir por volta de 11 horas da noite. Então, se você fizer sua última refeição até 8h30, 9 horas da noite, eu não vejo problema nenhum. Né? Eu tenho pacientes que chegam para mim, amigos também, assim, conversas informais, não, porque eu não como depois das 18 horas. Tá, mas que horas você dorme? Meia-noite. Jura que você fica esse tempo todo sem comer? Você sente fome? Sinto. Mas você não come? Não, porque eu não como depois das 18 horas. Aí está prejudicando, né? Porque o nosso metabolismo não olha no relógio, né, Anderson? Não é marcado assim. Então, depois das 18 horas, se você comer um determinado alimento, eu não vou trabalhar mais. E o que é legal também é porque nós vamos entrar no período de jejum do sono. Sim. Então, não vejo problema nenhum em colocar um carboidrato bom, né, com uma proteína, com bastante vegetais. Tem que ter vegetais, gorduras boas nessa última refeição do dia, porque depois você vai ter a noite inteira para metabolizar isso e você vai entrar no jejum prolongado, né? Então, é um horário muito bom para ter a presença do carboidrato. Agora, isso que você falou também é importante, as pessoas precisam ter essa noção, né? Também não dá para chegar em casa, por exemplo, quem chega muito tarde, chega 11h30, meia-noite, não dá para chegar, porque você vai ter pouco tempo para você conseguir dormir, né? E aí, se você fizer uma alimentação um pouco mais pesada, aí vai ficar, é o famoso rolando mesmo na cama, aí não tem jeito. Nessa ideia, assim, nessa situação, eu acho muito legal a ideia de fazer uma omelete, porque omelete rápida e a presença da albumina, né, uma proteína de absorção muito lenta. Você vê que tem gente que compra potes de albumina em lojas de suplementos para ter essa proteína de liberação lenta, para evitar o catabolismo muscular no período noturno, come ovo. Né? Então, não precisa suplementar. A albumina é ruim, né? Consumir a albumina em pó é ruim. E o ovo é uma delícia, é uma preparação fácil, é leve e ao mesmo tempo é completa, né? É nutritiva para esse período noturno. Ou seja, vai excelente. Te suprir ali naquele momento que você está precisando, né? Agora, quais são os principais mitos aí em relação a isso, Andressa? A gente ouve muito falar, né, dessa questão da ingestão do carboidrato à noite, mas o que você já viu assim chegando em tuas mãos, né? Além dessa questão do horário e tudo mais. Determinados alimentos que as pessoas evitam ou outros que as pessoas acabam priorizando por conta desses mitos. O que você já viu? Tem aquele mito conhecido, né? De manhã coma como um rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. Então, assim, depende muito da sua rotina, do seu dia. É aquilo que eu sempre falo, para respeitar a sua fome. Então, se você tem uma fome maior no período noturno, então você vai comer, vai ter uma refeição completa, né, com uma alta densidade nutricional para alimentar mesmo, para matar a fome, e você fica bem. Né? Mas os mitos são muitos, né? Não comer depois de determinado horário, não comer arroz e feijão à noite. Né? A questão do feijão, muita gente fala, não pode comer feijão à noite. Depende. Feijão é muito indigesto. Né? Feijão é indigesto. Tem muita gente que tem uma sensibilidade mesmo ao feijão, mas tem formas de preparo para diminuir esses efeitos de formação de gases, desconfortos abdominais. Então, eu sempre oriento, escolhe o feijão, lava bem, coloca de molho, a gente chama de remolho, coloca na água, pelo menos umas 2 horas. Com esse processo, você já consegue diminuir um pouco dessas substâncias formadoras de gases. E lava, enxágua depois, escorre essa água, joga fora, lava de novo e aí põe para cozinhar. Então, essa é uma forma de preparo, não só dar uma lavadinha e já põe o feijão na panela já e vai melhorar bastante, né? Já melhora bastante. É que, assim, nós não temos a necessidade das leguminosas 2 vezes ao dia. Então, eu até prefiro, às vezes, no almoço, o feijão, no caso, né? Porque vai dar uma saciedade mais prolongada. E aí, no período da tarde, não precisa parar para fazer um lanchinho. Então, aquela história do arroz com feijão, acho que dá uma saciedade legal. É tão brasileira, né, essa combinação. E você fica mais satisfeito por mais tempo. Agora, um mito também, Anderson, que eu até comentei em relação ao café da manhã, é que as pessoas gostam muito de começar o dia com uma boa refeição, colocar bastante carboidrato no café da manhã.
Para quem quer emagrecer, eu faço exatamente o contrário. Eu costumo deixar os níveis de insulina mais baixinhos pela manhã. Então, para isso, com os meus pacientes que querem emagrecer, eu quase não coloco carboidrato no café da manhã. Coloco mais a ideia de ovos mexidos com uma manteiga, com azeite. Eu nem coloco fruta para os pacientes de manhã, que eles vão ficar com os níveis mais baixinhos de insulina. E de manhã, o nosso cortisol, o hormônio do estresse, ele é mais alto, ele é mais elevado. E isso é benéfico. O cortisol, né, as pessoas ficam muito assim, o hormônio do estresse, ele engorda. Depende. Se pode você... te ajudar no processo do emagrecimento. Exatamente. Então, de manhã, quando a gente vai fazer essa dosagem do cortisol no sangue, você chega no laboratório no máximo até 8 horas da manhã. Tem que fazer essa coleta bem cedinho, porque é o horário que o cortisol está disparado. A gente tem uma elevação do cortisol e normalmente os médicos gostam de avaliar o cortisol nesse horário. Ao longo do dia, né, e o cortisol é importante para manter você competitivo, você ativo, com disposição para a sua rotina, para o seu trabalho. Então, o cortisol pode ajudar. Se você aumenta a insulina nesse período da manhã, você vai diminuir o cortisol, você já está desfavorecendo uma condição natural do seu corpo de emagrecimento. E como você já vem desse jejum prolongado do sono, então é muito interessante não pôr carboidrato nessa refeição. Eu tenho feito isso de um tempo para cá, essa estratégia com alguns pacientes, e estou tendo um resultado assim, incrível. Legal. E aí eu coloco mais o carboidrato mais ao longo do dia, porque assim, a gente tem uma baixa de serotonina no período da tarde, né, aquele horário que dá mais ansiedade, e aí aumentando o carboidrato nesse horário, a gente vai aumentar os hormônios do prazer, da alegria, diminuir a ansiedade. E evitar que o pessoal vá buscar ali a bolacha, né, aqueles negocinhos. A bolacha, isso é bem palavra de paulista, a né? bolacha. Tá convivendo muito comigo. Eu tô, se bem que está escrito né? Se for No pegar a pacote, embalagem, está escrito né? biscoito, não está escrito bolacha, né? Mas tudo bem. Mas lá em São Paulo é bolacha. Então. Aqui fala dá uma bolacha, dá um tapa na sua cara. Por isso que eu falei bolacha, tá vendo? Mas como eu não estou agressiva, né? Então tá tudo não, certo. ela está muito light, gente. Eu estou muito tranquilo, zen. Como é que foi a Ultra hoje? Foi bem? Ai, Anderson, ela chorou. Ela chorou na Ultra, gente. Aí fica escutando o coraçãozinho lá. Começa a chorar. Aí chegou aqui, teve que refazer maquiagem. Olha, uma coisa. É porque assim, se eu for para Ultra, né, para as consultas médicas, com rímel, se o rímel não for a prova d'água, nossa, borra, eu saio de lá parecendo um filme de terror. Parece igual que eu levei. Panda. Sai igual um panda. Então, para Ultra eu já não passo mais rímel. Já muito é bem. uma condição minha. Já tá aprendi. aprendendo, não precisa de maquiagem para ir no médico. Não precisa. Então é isso, Anderson. Acho que é para esclarecer mesmo, né? Que as pessoas, assim, não precisa ter medo de carboidrato, né? Carboidrato é o nosso amigo. Nós temos carboidratos muito bons e eles podem contribuir, sim, com a nossa saúde e também no processo de emagrecimento e ganho de massa muscular. E o mais importante de tudo, sempre, né, gente, procurar um especialista, sempre, né? Vamos colocar isso como nosso mantra, né? Sempre procurar o especialista, fazer esse acompanhamento. Primeiro que você vai evitar de gastar dinheiro à toa, né? Porque se você ficar seguindo essas dietas aí de internet, de YouTube, você vai ficar gastando dinheiro à toa, você não vai conseguir resultado. E você também vai ter um acompanhamento muito mais responsável e com muito mais eficiência, sem dúvida nenhuma. Até porque é feito para você, né? Individualizado, não é isso? Com certeza. Assim, só para finalizar essa questão do cortisol, o cortisol, quando ele aumenta muito à noite, aí sim é prejudicial. Porque eu falei que o cortisol faz bem, né? Mas quando ele está elevado à noite, que é o horário que não é para ele estar alto, aí ele é prejudicial. Então, quem fica no tablet, no celular, no computador, né, até altas horas, vai ter uma elevação desse hormônio do estresse e aí prejudica a qualidade do sono. Não tem jeito. Aí... Então, mais um motivo para ter a presença assim, do carboidrato à noite, porque, inclusive, ele dá uma regulada, né? Ele diminui a presença do cortisol. Tá vendo? Bacana. Boas dicas, né? Espero que você tenha gostado aí. Eu tenho certeza que você gostou. Semana que vem estamos de volta? Claro, com certeza. Ah, que bom, eu já furei tá com você alguma vez? Já. Já furou, eu falo mesmo. Mas não vai furar mais não, tenho certeza absoluta. Isso aí. Então, bom, muito obrigado pela participação. Obrigada sempre, Anderson. Excelente semana para você, bastante Obrigada. proveitosa, né? Para nós todos. Para nós todos. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Lembrando que hoje ainda temos essa repercussão aí, né, dos assuntos relacionados ao aniversário da nossa cidade, né, gente? Quinta-feira, 126 aninhos, Teresópolis completa de sua emancipação político-administrativa. E é o assunto daqui a pouco do último bloco com o Vanderlei Pérez. Então você já sabe, né? Não sai daí, já estou de volta.